Olá, amigos da TV Cidade, no ar Espiritismo em Flash. Bom, hoje estamos no Centro Espírita União e Caridade, que fica aqui na rua Dr. Souza Alves, número 142, em Taubaté. Acabamos de assistir a uma palestra da nossa convidada para a entrevista do programa de hoje, Sueli Caldas Schubert, que reside na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é espírita desde o berço e na área da mediunidade trabalha desde os 16 anos até os dias de hoje. Foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. É estudiosa da doutrina espírita, palestrante e escritora de 15 livros, o último deles, Nas Fronteiras da Nova Era. Dona Sueli, muito obrigada pela presença da senhora aqui conosco. Pois não, eu fico muito feliz também de estar nessa casa, de estar também participando desse programa, é uma alegria muito grande. Muito obrigada. Bom, o nosso assunto é um assunto muito grave que preocupa os pais e responsáveis pelas crianças. O nosso tema é mediunidade e obsessão em crianças. Os pais e os educadores, eles enfrentam múltiplas situações no convívio com as crianças, às vezes situações desafiadoras que geram muitos questionamentos. Na visão espírita, quem é a criança? A criança é um espírito reencarnado. Nós não podemos esquecer que muitas vezes, olhando um pequeno ser que acaba de nascer, aquela criança, aquele bebezinho, e depois vai crescendo, se tornando uma criança um pouquinho maior, que ali está um espírito antigo. Às vezes, as pessoas têm dificuldades de compreender isso e também de enxergar no filho, na filha, na criança, esse espírito que traz uma bagagem, que já tem um passado e que hoje apresenta algumas sequelas do passado e também alguma coisa de todo o seu acervo, a própria inteligência já desenvolvida, mais desenvolvida, tendências, aptidões, tudo isso vem do passado, porque a criança é um espírito muito antigo, às vezes até mais antigo do que os pais. Nessa questão da reencarnação, gostaríamos de perguntar, com relação à programação espiritual do espírito reencarnante, por que a criança sofre? É uma pergunta que muitas vezes gera muito questionamento na cabeça das pessoas que têm uma outra visão filosófica. Mas praticamente nós, ao falarmos que a criança é um espírito reencarnado, um espírito antigo, já nos dá a ideia de que, trazendo sequelas do ontem, situações que já vivenciou e que não ficaram resolvidas, muitas vezes porque praticamos no passado também atos prejudiciais, danosos. É claro que isso tudo acarreta para o espírito, na nova romagem evolutiva, sofrimentos, dores, problemas, dificuldades, porque, segundo Jesus deixou para nós de uma maneira muito clara, a cada um segundo as suas obras. E sendo assim, tudo que nós fizemos ontem responde pela nossa condição de hoje. O que nós temos ou somos, recebemos de ontem, porque fomos amealhando esses conhecimentos. Então a criança sofre porque a criança é um espírito antigo. E é por isso que às vezes a gente não entende, e especialmente as pessoas que estão lidando com a criança, ou alguém que se interessa por compreender quem é a criança. Então nesse caso é difícil apessoar, mas o sofrimento da criança realmente nos sensibiliza, não é? Todos nós ficamos muito sensibilizados com o sofrimento da criança. E queríamos até mesmo que criança nenhuma sofresse. E às vezes a gente vê os bebezinhos que recém-nascidos com sofrimentos que nós nos sentimos assim muito comovidos, né? Com a situação da criança e tudo mais. Mas é o espírito que está se depurando, é o espírito que está trazendo para o seu campo físico, ainda que bem novinho, aquele corpinho que está começando a vida terrena, está trazendo nesse corpo as sequelas do espírito que estão se derramando, ou se, vamos dizer assim, que estão sendo, naquele instante, direcionadas através do corpo físico
para que o espírito se livre da enfermidade que é dele. Então, uma enfermidade, entre aspas, não é? Que eu digo que é do espírito, porque se ele usou mal a inteligência, se ele usou de uma maneira perversa algumas das suas condições do passado, é claro que isso hoje vai ser expurgado através do corpo físico. Então, a moléstia, a doença, é a cura do espírito, né? Porque o espírito vai tirando aquelas mazelas, desaguando no corpo físico, e enquanto que o corpo se deteriora, o espírito fica bem melhor, vai se tornando um espírito mais em condições de trabalho melhor para frente. Embora o nosso assunto seja mediunidade e obsessão em crianças, gostaria de pedir à senhora que desse uma explicação rápida, em linhas gerais, para o público que não é espírita e costuma assistir o nosso programa, o que é mediunidade? A mediunidade é uma faculdade que é própria do ser humano. Allan Kardec coloca na introdução de O Livro dos Médiuns uma explicação a respeito dessa questão da faculdade mediúnica. Porque ele diz assim: se bem que cada um traga em germe essa faculdade, ela, entretanto, só vai se evidenciar em algumas pessoas. Então, não são todas as pessoas, a gente sabe disso, e que apresentam a faculdade mediúnica, assim, já declaradamente, ostensiva. Porque uma minoria é que tem a necessidade desse tipo de trabalho, que tem uma aptidão já adequada para que a mediunidade venha a se tornar ostensiva, e também uma faculdade que possibilite o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. É exatamente essa faculdade que faz com que a pessoa que apresente a potencialidade já ostensiva, já desabrochando no seu mundo íntimo, essa pessoa ela passa a ser o médium, o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nesse caso, ela vai captar o mundo espiritual, entrar no transe, apresentar esse intercâmbio com o mundo espiritual e escolher o tipo de trabalho que ela pode, então, seguir. Na doutrina espírita, a mediunidade nós chamamos de mediunidade com Jesus, porque ela é toda sustentada e apoiada, tendo como base os ensinamentos do mestre. Isso é que faz o médium ser aquele que se devota ao próximo, já que o propósito é seguir a Jesus. Bom, sendo a criança muito criativa e fantasiosa também, e costuma ter amigos imaginários, conversar sozinha, como que os pais podem identificar que aquela reação, que aquela atitude da criança é, na realidade, uma mediunidade desabrochando? É claro que a criança tem uma imaginação realmente muito fantasiosa, não é? Muito imaginativa. A criança imagina muito, ela vive num mundo assim, de muitas vezes fantasias, não é? E criando aqueles propósitos de casinha, de brinquedo, de amiguinho, de aventura, seja a idade, ou seja um menino, seja uma menina, e de acordo assim com isso vai direcionar a sua preferência para um tipo de brinquedo, de imaginação, de criação. E pode acontecer que tanto o menino quanto a menina comecem a dizer que tem um amiguinho, que brinca, que está ao seu lado, e está sempre os dois fazendo algum tipo de brincadeira, alguma coisa assim. Os pais, observando que a criança está sozinha e vendo que ela conversa, que ela fala e que ela fica com aquela imaginação, podem achar que isso é estranho. Às vezes levam a criança para o psicólogo, né? O psicólogo pode ajudar, mas ele realmente não entende. Se for um espírito que está ali brincando com a criança, o psicólogo não vai entender e nem atender, né, aquilo que a criança precisa. Porém, se os pais, por exemplo, acharem que às vezes a criança está falando, tem um amiguinho, mas também pode dizer, eu vejo um velhinho,
ou eu vejo uma velhinha. Então, além de imaginar um amiguinho, ele pode às vezes dizer isso. Se o pai ou a mãe tiver ideia, abre um álbum da família e mostra aquelas pessoas mais antigas. E a criança pode dizer, é esse aqui o velhinho que eu vejo, ou a velhinha e tudo mais. Quanto à questão do amiguinho, voltando para essa, se os pais tiverem ideia, pode levar a criança para o centro espírita e ali eles vão ser orientados. Mas o espírito que queira realmente brincar com a criança, um espírito que se apresenta assim numa idade infantil, ele pode então ficar ao lado desta criança e ela ter a visão do espírito, de conversar com ele inclusive, então tem uma mediunidade natural que veio assim que a criança começou a desabrochar também. Essa faculdade, na fase infantil, ela pode depois, mais adiante, desaparecer. Não necessariamente a criança vai continuar com a faculdade mediúnica. Ou alguns, entrando na adolescência, essa faculdade desaparece. Também pode ser de outra maneira, que a faculdade se mantenha. Porque na questão de mediunidade, nós temos que analisar, porque cada caso é um caso. Existem aqueles casos que a mediunidade desaparece na criança, porque era só para aquele período em que ela estava iniciando a sua reencarnação no plano terreno, ou pode ser que isso vá se prolongar e vai pela adolescência e vai entrar até na fase adulta. Então, são casos que a gente tem que analisar para verificar como que isso funciona, viu? Bom, nessa fase, então, identificando que é mediunidade, seria saudável os pais incentivarem o desenvolvimento dessa prática, ou qual o procedimento saudável para preservar o psiquismo? Muito bem lembrado, precisa preservar mesmo, né? Porque se os pais começarem a achar, essa minha criança é um missionário, é uma criança especial, e começar a insuflar essas ideias também na cabeça da criança, que ela é muito especial, e por outro lado, ficar perguntando o que esse amiguinho está dizendo, ou então o que o velhinho está dizendo, você está vendo aqui algum outro espírito, e ficar dessa forma incentivando e ainda ajudando a criar esse mundo, né? Que a criança às vezes tem a mediunidade, mas ela também pode fantasiar junto. Ela pode, dentro desse aspecto de enxergar um outro coleguinha do lado dela, um amiguinho, mas também fantasiar um pouco mais. Não há limite para isso, né? E então os pais têm que ter muito cuidado para não incentivar, para não achar que a criança é especialíssima, que vem de outro planeta, esse tipo de coisa, de conduta que não é benévola para a criança, não é benéfica que eu quero dizer. Ela pode fazer com que a criança fique muito mais assim, imaginativa, mais cheia de fantasias, e isso pode prejudicar para o futuro, então tem que ter cuidado. Com qual idade seria mais saudável iniciar na prática mediúnica? Para iniciar a prática mediúnica, é preciso ter muito critério e muito cuidado. A criança não está preparada para o trabalho mediúnico, que requer responsabilidade, que requer um aprendizado muito intenso de como funciona a comunicação mediúnica, o que é um grupo mediúnico. A criança não tem condições para exercer esse tipo de trabalho, de participação. Porém, na fase da adolescência, se foi uma criança evangelizada no centro espírita, e vamos supor que ali pelos 15, 16, 17 anos, essa faculdade esteja bastante presente. Pode esse adolescente começar então algum estudo a respeito da mediunidade, lhe vai ser explicada como que funciona a comunicação mediúnica, para que ele possa mais adiante frequentar a reunião mediúnica, mais adiante um pouquinho. Agora, se é um jovem que chegou na casa espírita, não conhece nada, não tem conhecimento, a família não é espírita e ele não é espírita, e também porque não passou pela evangelização e tal, então é um jovem que chegou com a mediunidade também estuante. Claro que ele não deve ser encaminhado para a reunião mediúnica. Ele deve ser atendido, orientado, explicado. Ele precisa receber passes, porque passes são benéficos
nessa fase para fazer com que aquela criança ou aquele adolescente, né, já consiga então controlar aquele momento da comunicação mediúnica. Tudo isso é um grande processo que estarão presentes os atendentes da casa espírita, aqueles que estão encaminhando a família, o adolescente e tal, e também o próprio adolescente que precisa aprender e apreender o significado da mediunidade. Amigos da TV Cidade, para você que sintonizou agora no nosso programa, este é o Espiritismo em Flash. Hoje conversamos com Sueli Caldas Schubert, da cidade de Juiz de Fora, que está nos visitando. O nosso assunto é mediunidade e obsessão em crianças. Acabamos de conversar sobre mediunidade e agora vamos entrar no segundo item, que é a obsessão. E gostaria então de pedir para a senhora explicar também para os amigos que não são espíritas o que é uma obsessão. Uma obsessão é a presença de um espírito desencarnado e que esteja perseguindo uma pessoa aqui no plano físico. Vamos supor que esse desencarnado tenha raiva daquela criatura, está cobrando alguma coisa, só que é uma cobrança do passado. Porque muitas vezes a pessoa, na atual reencarnação, a pessoa que está sendo a vítima, o alvo da perseguição, não fez nada demais nessa reencarnação, não teve com este espírito nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de malquerença, de ofensa, coisa nenhuma nesta vida. Mas o espírito está tratando de vida anterior. E ele vem cobrar, porque esse que hoje é a vítima, muitas vezes no passado foi o algoz, o torturador, a pessoa que matou, a pessoa que fez qualquer uma coisa com este que se sentiu lesado, que se sentiu prejudicado e veio cobrar. Portanto, a obsessão é o domínio, como diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vai falar que a obsessão é o domínio que alguns espíritos conseguem manter, adquirir sobre determinada pessoa. Agora, é claro que não são espíritos superiores, são espíritos atrasados, espíritos inferiores, perturbadores, que conseguem exercer esse tipo de interferência. E nesse caso são chamados de obsessores. Eles lançam as ideias negativas na cabeça da pessoa. E é bom lembrar que a nossa mente, ela é como se fosse uma estação receptora e transmissora. Tanto transmitimos ideias, pensamentos, quanto captamos ideias e pensamentos de outras criaturas e de desencarnados também. Portanto, há um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Creio que expliquei assim razoavelmente, porque isso é um assunto muito vasto e é aos poucos que as pessoas vão entendendo como é que é a questão. Certo. Com relação à criança, existem crianças que são muito levadas, né, que reinam bastante, que muitas vezes respondem mal para as outras crianças, para os adultos. Mas como fazer a diferença entre um processo obsessivo verdadeiro e apenas uma maneira de se expressar, né, rebelde daquele espírito? É verdade, muitas crianças são muito inquietas, agitadas, aflitas. Tem crianças que têm terror noturno, que acordam gritando. Tem crianças que fazem todo tipo de rejeição das coisas, não é? E que os pais ficam preocupadíssimos. Isso não quer dizer que seja um obsessor e que seja uma obsessão. Porém, pode acontecer que seja. Aí tem que olhar, porque é muito difícil sabermos a fronteira entre uma coisa e outra, entre o que é apenas a personalidade daquela criança, daquele espírito, né, que está reencarnado e que traz do passado muita agitação, muitas aflições da vida e reencarnou, e isso está muito presente. E a criança dá muito trabalho aos pais. Hoje já sabemos que existem as crianças com TDAH, não é? Que têm déficit de atenção, têm hiperatividade, e nós não vamos achar que isso o tempo todo e sempre seria obsessão. É do próprio espírito da criança. Quando é obsessão, as coisas têm umas características um pouco específicas. Por exemplo, a criança tem agitação, de rebeldia, de fazer manha, de se jogar no chão e tal, e depois passa, ela está tranquila, ela está completamente o oposto daquilo. Por quê?
Por que existe, no caso, um espírito obsidiando uma criança, atormentando uma criança? Porque a criança é um espírito antigo, a criança é um espírito velho. Esse espírito obsessor que vem a atazanar a vida da criança e da família, ele não vê a criancinha, ele vê aquele do passado. Então ele quer vingar. Ah, hoje é uma criança, mas é aquele velho, aquela velha, é aquela pessoa e tal. Então ele quer manter a vingança. Agora, se a família orar, se a família, seja de que religião for, o importante é a prece, é a oração, unindo a família e afastando esses espíritos malfazejos, esses espíritos que querem prejudicar. A família, já que a criança não pode fazer, mas a família vai fazer a parte que compete à criança, mas vai ajudar para que a ambiência da casa melhore. Então, se reunir para ler o Evangelho do Cristo, para fazer orações, não é? Essa família, se puder levar a criança para o centro espírita, é a melhor providência, porque aí lá todas as medidas vão ser tomadas para ajudar a família e para ajudar a criança, mas também para ajudar o espírito, porque o espírito é um ser comum, é uma pessoa igual a nós. Só que chegou do lado de lá, está com raiva, está com ódio. Então ele vem tomar satisfação. Ele não é um demônio, ele não é um diabo, não é um demônio, não é Satanás. Ele é um espírito de alguém. Ou um homem, uma mulher, o que for. Só que agora ele está possuído de ódio, possuído de desejo de vingança. Mas um dia também ele vai ser orientado, ele vai cair em si e ele vai mudar, tomar novo rumo na sua vida. Então, para isso, é preciso que também a família contribua com bons pensamentos. E não há que ficar com raiva do espírito, porque ele está fazendo isso, mas sim, e o espiritismo é que mostra isso, e sim compreender quem é também o obsessor. Muitas pessoas, ao se defrontarem com esses problemas de comportamento, né, das crianças, dos jovens, principalmente dos jovens, pensam em internação, em medidas mais radicais. Segundo a doutrina espírita, a terapêutica espírita seria suficiente para conseguir sanar esse problema de comportamento, essa obsessão? Ótima pergunta, porque nem sempre o que a doutrina espírita possui de recursos espirituais atenderiam certos casos, né? Existem aqueles casos que a pessoa, ou a criança, ou o adolescente, tem que procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra às vezes, né? E se é ainda uma criança muito pequena, pediatra, é todo um processo observado, o lado físico, o lado da vida terrena, tudo isso tem que ser olhado. E se tiver, vamos dizer assim, simultaneamente o tratamento espiritual, melhor ainda, porque faz um tratamento completo. Mas, de maneira geral, as pessoas não conhecem essa condição de espíritos, de obsessores e tudo mais, e muito menos também para ir para o centro espírita. Então, os profissionais, não é, da área de saúde e tudo mais, eles podem ajudar muito. Mas chega um ponto que só o espiritismo, só a parte espiritual é que consegue resolver a questão. Bom, estamos finalizando o nosso programa, então gostaria de pedir para a senhora fazer umas considerações finais, deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade e quero dizer também que as crianças de hoje são crianças muito inteligentes, são muitas vezes espíritos que vieram realmente para ajudar o nosso planeta. E é importante que os pais não venham a ficar, vamos dizer, santificando a criança ou achando que elas são verdadeiros missionários, mas mesmo que notem essa inteligência fulgurante, devem procurar tratá-las como crianças, ajudar, porque esses espíritos são evoluídos e querem também contribuir para o bem do nosso planeta, que vai passar nessa grande transição do patamar de provas e expiações para o da regeneração. Mas vamos ajudar nossas crianças, sejam elas crianças com muita inteligência, que a maioria sejam crianças que estão necessitadas de um apoio, que têm algum tipo de necessidade maior, não é? Crianças com certas limitações, todas elas devem ser aconchegadas,
com o nosso amor, nas casas espíritas, com o nosso carinho, orando por todas. E vamos, todos nós, confiar na providência divina, confiar em Deus, que a todos abençoa e a todos ampara. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos imensamente a presença da senhora aqui conosco, todos os esclarecimentos tão oportunos, né, para os pais, para os educadores. Muito obrigada. E agradecemos a sua presença, lembrando também que a coluna espírita do Diário de Taubaté nos ajuda a divulgar eventos e notícias do movimento espírita. Então, se quiser se manter atualizado, é só ler a coluna espírita do Diário de Taubaté. Acessando a página da TV Cidade no Facebook, todos poderão ter acesso aos vídeos da programação do canal, inclusive do nosso programa. E se quiser entrar em contato conosco, deixando alguma mensagem ou fazendo sugestão de temas para próximos programas, acesse a nossa página também no Facebook, Espiritismo em Flash, programa Espiritismo em Flash. Agradecemos também aos nossos colaboradores, a equipe do Espaço Vive Coifer, na Rua Jacques Félix, aqui em Taubaté, ao apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel, na Rua Dona Chiquinha de Matos, 321, também em Taubaté. Agradecemos a sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa.